Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. A gente vai falar aqui sobre Marcos ou João, João capítulo 12, Marcos capítulo 14, é a mesma passagem, a mesma história, o mesmo relato em evangelhos diferentes. E para a gente entender um pouquinho mais a contextualização, nesse momento Jesus sabia que tinham fariseus tramando contra ele. Os sacerdotes, os mestres da lei já queriam chegar até Jesus e queriam uma razão para literalmente matá-lo, tirar a vida de Jesus. A gente sabe que Caifás, o líder desses homens, também estava por trás dessa trama. Porém, eles tinham conhecimento da influência de Jesus, do quanto Jesus era influente perante o povo, e eles tinham medo ali, ainda naquele momento, de causar uma grande comoção, uma grande confusão, um tumulto. E João 12 já diz assim para a gente: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então a gente vê aqui que quem que já tinha ressuscitado? Lázaro. Tá? Jesus já havia ressuscitado a Lázaro e ele está ali nessa casa em Betânia com Marta, com Maria, com Lázaro, que a gente sabe que Jesus amava Lázaro. Então Jesus realmente estava ali se sentindo em casa. E vamos então ler Marcos 14, que traz esse relato com um pouco mais de detalhes. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, que nós já falamos aqui. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Mas a gente vê aqui que Jesus ele estava inclinado à mesa. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, ou seja, ele estava ali num ambiente confortável, Jesus estava à vontade, Por mais que ele estivesse ali cercado de pessoas que ele amava, ele estava cercado de Lázaro, de Maria, de Marta, passagens tão famosas que a gente lê com tanto carinho e vai estudando ao longo da nossa vida com Jesus. Ele estava na casa de um homem chamado Simão, que era conhecido por ser o leproso. O leproso. O que era lepra? Lepra era literalmente aquela doença que a pessoa não poderia ficar próxima de ninguém. Eles eram excluídos da sociedade, jogados para fora das muralhas da cidade, porque era uma doença, me desculpem a palavra, mas anti-higiênica, muito nojenta, como muitas pessoas usam a palavra para expressar. Eram feridas ao redor do corpo, era super contagioso, não tinha cura, havia ali uma leve forma de você tentar aliviar um pouquinho a dor, mas não tinha cura. Passavam-se bálsamos, mas não havia cura. E quem chegasse perto corria o risco de ser contagiado por essa doença. E Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso, reclinado à mesa, confortável, à vontade. Lepra que representava sujeira, doença, tudo aquilo, mas Jesus estava ali, na casa daquele homem, ainda cercado das pessoas de quem ele amava. E é interessante que não era a primeira vez que Jesus fazia algo como isso. Marcos 2 diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
pecadores. E aqui já vem a nossa primeira lição da parte de Jesus, que é: Jesus ama mesmo aquele que o mundo rejeita. Jesus ama mesmo aquele que o mundo rejeita. Tanta gente não se aproxima de Jesus porque não se julga pronto, não se julga apto, não se julga bom o suficiente. Eu não sou santo o suficiente, eu não conheço o suficiente, eu não estou pronto para me comprometer, eu não sou boa o suficiente, bom o suficiente, meu coração é muito sujo para Jesus, eu não consigo abrir mão desse hábito, daquele vício, dessa prática. Por que não? Por que não? Por que não? Seja qual for a sua desculpa para esse ano, que, me desculpem, passou, tem aí mais 2 dias em 2025. Jesus, ele entra na casa do leproso. Ele não tem medo do pecado que você pratica, ele não desconhece a maldade do seu coração, mas apesar disso tudo, ele bate a porta e se você abrir, ele entra e ele ceia reclinado à mesa com você. Jesus não tem medo, nada assusta Jesus, nada surpreende a Jesus. Às vezes a gente acha que a gente está escondendo alguma coisa dele e a gente não tem a capacidade de esconder absolutamente nada. Ele nos recebe quando nós confessamos. A Bíblia diz assim, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele nos perdoa. Quando confessamos os nossos pecados, ok, você pode não ser bom o suficiente, você pode ser pecador, você pode estar cercado de maldade, de orgulho, de avareza, do que quer que seja. Você pode ser uma pessoa muito, muito, muito ruim. Mas o que Jesus diz é, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar esse pecado. Se você se aproximar do Senhor, se você confessar o seu pecado, ele nos purifica de toda injustiça. É aquela pessoa que era má, aquela pessoa que vivia em pecado, ela precisa escolher praticar coisas diferentes. Ela precisa escolher ser obediente ao Senhor. Mas aquilo que nós não podemos fazer, um perdão pelo pecado, uma redenção, a salvação, a libertação, ao confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não só perdoa, mas ele purifica de toda injustiça. Quem aqui só praticou atos justos ao longo da vida? Ninguém. A gente pratica alguns e... obrigada. A gente pratica alguns e a gente torce para que a gente pratique muitos, para que os nossos atos sejam todos atos justos. Mas a verdade é que nós já nascemos debaixo de um jugo de justiça. Nós já nascemos debaixo do jugo do pecado e a gente precisa ser purificado, a gente precisa ser limpo, a gente precisa ser lavado. E ao confessarmos os nossos pecados, é isso que Jesus faz por nós. Ele nos purifica de toda injustiça. Romanos ainda diz, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não tem distinção entre o santinho, o certinho, o pecador, o que nasceu em lar crente, o que está ouvindo hoje sobre Jesus pela primeira vez. Não há distinção. Somos todos feitos iguais. Quando chega a cruz do Calvário, todo ser humano é igualado, não há distinção. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E ao mesmo tempo, todos os que escolhem a Cristo são justificados gratuitamente por meio da redenção que há no sangue de Jesus Cristo. E é lindo porque é presente para nós. É feito de forma gratuita. Mas, ao mesmo tempo, receber toda essa bênção, essa purificação, esse perdão dos pecados, depende de nós, a escolha é nossa. Eu quero viver em pecado ou eu quero receber o perdão? Eu quero permanecer na injustiça ou eu quero ser limpo, livre, liberto de toda a injustiça? Eu quero viver debaixo da bênção de Deus ou permanecer a minha vida inteira, mais um ano, mais um capítulo da minha vida, mais uma etapa que eu vou permanecer fora da vontade, da bênção de Deus?
Será que eu quero viver mais um ano como simpatizante? Ou eu quero mais um ano, em nome de Jesus, ou um novo ano, um novo momento em que Jesus se achega, Ele entra na minha mesa, Ele entra na minha casa, senta-se à mesa e reclina-se para uma refeição conosco? Que tipo de ano você quer? Que tipo de escolha você tem feito e qual você precisa fazer a partir de agora? Será que nós escolhemos ser seguidor? Será que nós escolhemos ser imitador, discípulos? Será que nós daremos como escolha, como fruto das nossas escolhas, daremos bom testemunho? Será que testificaremos com intencionalidade? Com intencionalidade, ou seja, eu paro para pensar nas minhas decisões, eu paro para pensar nas minhas palavras, eu paro para pensar antes de agir com raiva, antes de agir para pecar, antes de agir para obedecer, eu paro para pensar. Será que eu testifico com intencionalidade o reino dos céus? Você quer viver um 2026 quase aprovado por Deus? Ou você quer viver um 2026 aprovado, debaixo da bênção de Deus? Você quer passar mais um ano quase lá? Quase santo? Quase salvo? Quase no céu? Quase aprovado por Deus? Ou você quer viver um ano, de fato, completamente debaixo da bênção de Deus? Será que você quer Ele realmente assentado, reclinado, à mesa da sua casa? Ou será que Jesus talvez até entre pela porta da sala, mas já não entra no seu quarto? Porque você dá áreas seletivas da sua vida para Jesus, mas diz, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Eu quero isso aqui, mas não quero aquilo ali. Até aqui eu vou, até aqui não, já está pedindo demais para mim, Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, declarar Jesus na nossa vida em alto e bom som. O que a gente gosta, a gente faz propaganda. O perfume que a gente gosta, a gente fala, ai, não, eu gosto desse, o cheiro é muito bom, é muito maravilhoso. Ok, tem pessoas que são meio secretivas e misteriosas com os seus cheiros, não querem compartilhar o perfume que usam, e tudo bem. Mas a verdade é que o que a gente gosta, a gente compartilha, não é verdade? A gente estava falando aqui sobre o que a gente gosta de comer, e o que a gente gosta de comer, a gente quer falar, não, é bom mesmo, eu gosto daquele restaurante, eu gosto daquela cidade, eu gosto de viajar para esse lugar, eu gosto de fazer as coisas dessa forma. O que a gente gosta, a gente compartilha. O que a gente ama, a gente precisa compartilhar. E a verdade é que Jesus, da mesma forma, compartilhe Jesus, ame a Jesus e compartilhe Jesus. E é lindo como Jesus nos ama, Ele nos amou primeiro. Ele entra na casa daquele homem leproso, Ele vem ao encontro do pecador, Ele vem ao nosso encontro. Jesus, Ele é maravilhoso porque Ele é relacional e Ele quer exatamente relacionamento. Um Deus que é essencialmente bom. Um Deus que é essencialmente bondoso, sabe, sacrificial. Mas nós precisamos escolher. Ele nos dá a chance. Jesus é educado demais. Ele diz, a escolha é sua, escolhe. O que eu fiz, o que precisava ser feito, está feito. Agora cabe a você decidir, cabe a você querer ou não. Deus é bom, é amoroso, é justo, mas não pense que ser simpatizante do Evangelho vai te levar ao céu. Não pense, não se engane, não pense que viver um evangelho de conveniência, eu obedeço quando me é confortável, eu levanto a mão quando todo mundo levanta a mão, eu venho à igreja e não faço mais nada. Não pense que dessa forma tem salvação. Nós precisamos de fato viver como Deus nos chama a viver. E Mateus diz assim, seja o seu sim, de fato, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavras duras, mas a verdade é que a decisão do crente, ela precisa ser sim ou não. Ou não. A Bíblia é muito clara com o que ela diz com relação àquele que é morno. Ele é vomitado. Aquela pessoa que se diz crente, mas que de crente não tem nada, me desculpem, é morno, é vomitado. Que o nosso sim seja de fato sim, que o nosso não sejam de fato não. Não tem bênção para os que se acovardam. Não tem céu para quem é morno.
A gente precisa entender isso. O crente precisa ter coragem de assumir o seu posicionamento, de declarar a sua posição e permanecer nela. Que o seu sim seja de fato sim, que o seu não seja de fato um não. Mas vamos continuar. Marcos 14:3 diz: estando Jesus em Betânia, reclinado na mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. A gente vê Jesus aqui mais uma vez ali, ceando, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso. A gente lê em algum momento Jesus oscilando ou variando a sua decisão em entrar naquela casa porque era de um homem leproso, sim ou não? Não. Jesus, quando tomava uma decisão, era exatamente como nós lemos. Sim, sim. Não, não. E Jesus teve que tomar algumas decisões na sua vida que não foram fáceis. Decisões muito mais difíceis, muito mais complexas, com consequências muito maiores do que as que a gente muitas vezes precisa tomar na nossa vida. E às vezes a gente dramatiza as coisas na nossa vida de uma forma muito maior do que de fato precisava. A gente entende e a gente precisa entender o quão pequeno, sabe, é o nosso sofrimento, perto do que Jesus passou. Ele carregou o pecado da humanidade nos ombros. Ele redimiu a humanidade inteira. Nenhum peso, nenhuma decisão que você tome hoje na sua vida carrega esse peso. É ou não é verdade? Nós tomamos as decisões para a nossa própria vida. E claro que isso traz reflexos e consequências, mas a gente precisa entender que Jesus não oscilava nas suas decisões. E da mesma forma, nós precisamos ser corajosos, firmes, nos posicionarmos de uma forma clara, objetiva. Eu escolho a Cristo, eu escolho ser crente, eu escolho o Evangelho, eu escolho a Jesus, eu escolho servir, eu escolho me comprometer, eu escolho ler a Bíblia, eu escolho jejuar, eu escolho ter uma vida de oração, eu escolho louvar ao Senhor. E aonde quer que eu pise, aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso precisa ser o nosso cerne para esse próximo ano. Se não foi até aqui, precisa ser a partir de agora. Porque não há privilégio maior na vida do que ter Jesus na nossa casa, ceando conosco, reclinado à mesa, confortável, com aquela sensação de estar em casa, em amor. Tem muita gente que no Natal, quando está com família, não tem essa sensação. É ou não é verdade? Às vezes, família é muito mais desconfortável do que confortável. E 300 memes por aí falam exatamente isso. Como o Natal é desconfortável para tanta gente. E a verdade é que a nossa relação, inclusive familiar, também é uma consequência das nossas escolhas, da construção que a gente faz em cada relacionamento. Não é porque a gente é pai ou é mãe, ou é irmão ou é irmã, que a gente não precisa construir as coisas da forma certa. As nossas escolhas fazem muita diferença. Mas não há privilégio maior na vida do que ter Jesus na nossa casa. E é lindo esse Jesus que está ali à mesa, reclinado, porque é um Jesus que está disposto a se deixar conhecer. É um Jesus que está disposto a ouvir o que nós temos a apresentar. É um Jesus, mais uma vez, relacional. É lindo porque nós temos um Jesus que é Salvador. Salvador do mundo, da humanidade, mas Ele quer ser o Salvador da sua vida. Nós temos Jesus que é Senhor dos senhores, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida, da sua casa. Nós temos Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. E Ele quer ser o seu caminho, Ele quer ser a verdade que é na sua vida. Ele quer ser a vida que é renovada em você. Jesus, Ele é amigo, mas Ele quer ser o seu melhor amigo. E a gente precisa querer isso da mesma forma. Seja você crente de muitos anos, seja você um novo convertido, seja mais uma vez um simpatizante, aonde quer que se encontre a sua fé, aceite o convite de Jesus. Aceite o convite de Jesus, porque às vezes a gente é crente há tanto tempo que o conceito de intimidade com Deus se perde.
de ser renovado pela presença de Deus, vai se perdendo. A gente entra na mesmice, a gente fala as mesmas coisas, a gente pratica as mesmas coisas, a gente para de crescer. Quando, na verdade, o convite de Jesus para a gente, e é para todos, em diversos momentos da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa permanecer aceitando o convite. A nossa convicção, a nossa fé, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa avançar. Então, a Isabela de 1 ano atrás, a Isabela de 2025, não pode ser a mesma Isabela de 2026. A minha caminhada com Deus de 2025 não pode ser a mesma de 2026. Eu aprendo, eu cresço, eu amadureço, eu avalio, eu olho, eu estudo, preciso melhorar isso. Isso foi bom, mas posso dar ainda mais. Sabe, a gente precisa crescer, a gente precisa avançar, precisamos aceitar o convite que Jesus nos faz. Me deixa ser Senhor, me deixa ser o Salvador, me deixa ser o seu melhor amigo, me deixa ser, de fato, o caminho, a verdade, a vida. Porque se a gente não decide, nada muda. Não tem céu, não tem eternidade, nada muda. Faça como Maria fez. Porque aquela mulher que vai até Jesus, quebra o seu vaso de alabastro e derrama esse perfume valiosíssimo. Aos pés de Jesus, ela era Maria, o nome dela era Maria. Ela honra Jesus, ela reconhece o privilégio que é estar na presença de Jesus. Quantos aqui, em tantos momentos, nós estamos na casa de Deus, é templo. A gente tem o privilégio de poder vir a hora que a gente quiser, cultuar a Deus na hora que a gente quiser, e aqui é o Santo dos Santos, aqui é o lugar santo do Senhor, de habitação, da presença de Deus. Mas a gente precisa entender que isso é um privilégio sem tamanho. Sem tamanho, os israelitas por séculos não tiveram esse privilégio. Havia um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava com toda a reverência, apresentando ofertas e sacrifícios ao Senhor antes mesmo de entrar, para que experimentasse a presença dos santos dos santos, para que experimentasse a presença de Deus. Algo que nos foi dado de graça. Espírito Santo que hoje habita em nós. Templo que hoje tem a presença do Espírito Santo, e a nossa oração é: Senhor, que ao pisar aqui dentro, ao atravessarem por essa porta, que sejam tocados, que sejam abençoados, que sintam a presença do Espírito Santo, que não saiam da mesma forma como aqui chegaram, que haja transformação, que haja realmente o teu toque na vida de cada um. Mas a gente, às vezes, parece que não está nem aí. Parece que vem à igreja porque tem que vir à igreja. Sabe, não se dedica, não presta atenção, não foca. E desculpem, uma palavra dura no último domingo de 2025. Mas é porque, como pastores, a gente não pode deixar que se repita. E eu falo isso para a minha vida, tá? É para a minha vida também. A gente não pode deixar que se repita tudo que a gente fez de errado em 2025. Que 2026 seja diferente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a verdade, queridos, é que nós somos Simão leproso. Nós somos os leprosos da relação. Dessa aliança, quem é leproso somos nós. Somos nós que precisamos de cura, somos nós que precisamos de amor, somos nós que precisamos de abraço, somos nós que precisamos de cuidado, precisamos que o Senhor nos ensine, precisamos obedecer, precisamos nos submeter. Nós somos leprosos, mas não fomos abandonados. Não fomos abandonados. Tem alguém que nos diz: sabe a sua dor? Eu estou aqui para chorar com você. A sua insegurança, coloque nos meus pés. Os meus medos, eu sou a sua torre forte, a torre segura. As suas preocupações, eu sou a sua esperança, eu sou a fonte do seu renovo, eu sou a fonte de águas vivas. As suas limitações, o fraco eu faço forte. As suas inquietações, de mim vem a paz que excede todo o entendimento. Então, o que é que nós temos apresentado ao Senhor? Nós precisamos viver convencidos do amor de Cristo, que seja inegociável. Eu não só sei, eu não só já ouvi falar, eu não só conheço a teoria, mas eu estou convencido, eu vivo convencido do amor de Cristo pela minha vida, do amor de Cristo pela minha casa, do amor de Cristo pela minha família. Eu vivo convencido
convencido de que esse é o caminho, de que essa é a minha escolha. Romanos diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Que diremos, então, diante dos nossos medos, da nossa insegurança, das nossas inquietações, das nossas preocupações, das nossas limitações? Que diremos, então, diante dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, das nossas filosofias de vida, das nossas opiniões? Esteja convencido do amor de Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo em fazer os ajustes que precisam ser feitos. Não tenha medo em mudar o que precisa ser mudado. Não tenha medo em corrigir o que precisa ser corrigido. Não tenha medo naquelas aparas, aquelas arestas que precisam ser corrigidas, sabe? Cortadas, reduzidas e colocadas no seu devido lugar. Porque que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não faça grande demais algo que é pequeno. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Juntamente com Cristo nós recebemos de graça todas as coisas. Quem há de fazer alguma acusação? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Angústia, tribulação, perseguição, fome, perigo, espada? Fomos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos amou. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quem? Nosso Senhor. Não é mais o Senhor, é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolha Jesus Cristo como Senhor da sua vida. O único, o suficiente, autor da vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Escolha esse Senhor, escolha esse Jesus. Escolha Ele. Maria já havia tomado a sua decisão. Quando ela pega o seu vaso e derrama aos pés de Jesus, ela já havia tomado essa decisão. Jesus Cristo era o Senhor da sua vida. Marcos 14 diz: aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A gente sabe que foi sobre a cabeça e sobre os pés. João diz, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O vaso de alabastro naquela época já era caro por si só. Era uma pedra rara, feito ali, realmente esculpido de uma forma cuidadosa e carinhosa. E tudo que era colocado dentro de um vaso de alabastro eram coisas da mesma forma valiosas.
valiosas, ele conseguia manter o aroma do perfume, ele conseguia manter as propriedades daqueles óleos, daquelas especiarias que faziam aquele perfume ser tão caro e tão especial. E aquela mulher, no meio de tantos homens, num momento tão inusitado, porque no meio de uma ceia, Jesus estava à mesa, reclinado, mas numa declaração de amor a Jesus, ela derrama sobre a cabeça e os pés de Jesus o seu perfume de nardo. Ela tinha tanta gratidão no seu coração. Ela não se preocupou com o contexto, com os seus arredores, com o que poderiam pensar dela. Ela simplesmente honrou ao Mestre. Quantas decisões a gente não toma na nossa vida preocupado ou baseado no que os outros vão pensar? Se A ou B ou C vão aprovar a nossa decisão? Se A ou B ou C vão gostar do que a gente está fazendo ou decidindo, ou indo para um lado ou indo para o outro? O que mais tem é gente querendo julgar. O que mais tem é gente doido para dar opinião. Às vezes a gente nem pede, a pessoa já dá. É na verdade. E a vontade que dá é de falar assim, querido, Deus te abençoe, mas cuida da sua vida. Deixa que da minha cuido eu e Deus. Dá ou não dá vontade? Dá. Mas a gente, também não pode pecar, né? Então a gente, Senhor, a graça. A gente pede pela graça e Ele dá. A gente pede por domínio próprio e Ele nos capacita para que a gente consiga ter domínio sobre a nossa boca. Sobre o que a gente fala, sobre ferir pessoas. Mas a gente não pode ter medo do que nos cerca. Não podemos ter medo do que nos cerca, das circunstâncias, das pessoas, dos poréns da vida, os medos, as inseguranças, as dúvidas. Nada disso importa. Jesus permanece sendo digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a nossa decisão precisa permanecer a mesma. Jesus é digno do nosso melhor perfume. Ele é digno do nosso melhor perfume. Então, que a sua vida reflita o aroma de Cristo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Quer ter um 2026 abençoado, debaixo da bênção de Deus? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Muita gente vendendo o curso de coach para ser rico, para ser bem-sucedido, para isso e para aquilo. E A e B, a receita do sucesso. A Bíblia já traz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Não é essa parte, aquela parte, esse pedacinho, aquele pedacinho. Tudo. Tudo, do que você fala, o que você pensa, o que você veste, as decisões que você toma, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo, consagre tudo o que você faz, não é nem o que você tem, é o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os seus planos serão bem-sucedidos. Tem muita gente que vem pedir oração depois que já tomou a decisão, depois que já iniciou, depois que já startou, que às vezes Deus não queria que tivesse sido startado. Tem muita gente que vem pedir a bênção depois que vê que está tudo indo errado. Mas quando tinha que inicialmente pedir o direcionamento de Deus, não pediu, fez o que quis, não é verdade? Que a gente possa, em nome de Jesus, antes de tomar essas decisões, Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso é o plano que está no meu coração, mas qual é o plano do teu coração? O que o Senhor tem para mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? Que porta eu preciso entrar? Mostra, Senhor. Fecha as outras e deixa a porta certa aberta. Isso é uma oração que eu faço na minha vida, na nossa vida, eu e o pastor Tiago. Senhor, se às vezes tem muitas portas, se às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente ora, Senhor, fecha as outras. Que seja claro a porta para onde eu tenho que entrar. Que seja claro o caminho qual eu preciso seguir. Você olhe assim de forma clara para Deus. Senhor, eu consagro a Ti tudo o que eu faço. Eu consagro a Ti tudo o que eu faço. E consagrar ao Senhor tudo o que a gente faz vai além da oração. Inclui a ação. Não adianta você orar para o Senhor, consagrar e depois você sair fazendo tudo como você mesmo quer. Mas Ele é digno do nosso melhor perfume. A palavra também diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. E Ele agirá. Que em nome de Jesus, as nossas decisões para 2026 sejam melhores dos que a gente tomou ao longo de 2025.
Que o nosso caminho seja um caminho de ainda mais obediência, de ainda mais entrega, de ainda mais redenção ao Senhor, ao Rei dos Reis. Que ao Jesus entrar na nossa casa, estar reclinada à nossa mesa, disposto a ser conhecido, a gente possa realmente buscar. A gente possa realmente ter o interesse. Senhor, eu quero mais. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor se revele a mim de forma sobrenatural, de uma forma nova. A tua palavra que é viva e eficaz, que eu consiga ver a vida dessa palavra na minha vida. Que eu viva, que eu experimente a tua presença de uma forma nova, sobrenatural, abençoadora, renovadora, transformadora. Que essa vida seja refletida em mim. Ele é digno do nosso melhor perfume. Então, em nome de Jesus, entregue esse perfume ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Derrame seu perfume aos pés de Jesus. Maria não tirou os olhos dele. Ela se rendeu completamente ao Mestre. Marta estava preocupada com A, com B, com C. E eu entendo Marta, me identifico com Marta. Amo Marta porque ela tem um coração de serva. Mas de que adianta servir? De que adianta fazer tanta coisa, se preocupar com tanta coisa, se quando Jesus está ali a gente não está prestando atenção? Se quando Jesus está aqui, a gente está preocupado com o que vai comer no almoço, com o que não sei o que, de que adianta? Jesus está aqui. A presença de Deus é palpável, ela é real. Mas será que a gente tem fé, coragem, para permanecer no nosso posicionamento? Para mudar o que precisa ser mudado? Para encarar o que precisa ser encarado? Como leprosos, pecadores, Jesus entra na nossa casa, reclina-se à mesa e ceia conosco. E Jesus diz lá em Marcos 14, continuando a passagem, ele diz no versículo 6, deixem-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. E ele diz no versículo 8, ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eles provavelmente nem entenderam o que Jesus estava falando aqui. Dali a alguns dias, Jesus ia ser morto na cruz. O corpo dele ia ser realmente preparado para o sepultamento. E o que ele diz com relação àquele ato de amor de Maria ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Tem tanto que a gente pode e a gente não faz. Tem tanta coisa que a gente poderia escolher fazer diferente do que a gente tem feito. Somos nós mesmos que colocamos os impedimentos. Somos nós mesmos que apresentamos as desculpas. Mas o que você pode fazer? Que perfume você tem para fazer, para jogar aos pés de Jesus? Para lavar os pés de Jesus? Foi lindo o que Maria fez. Ela pega aquele perfume, joga na cabeça, nos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela enxuga aquele perfume com seus cabelos. Ela está completamente rendida. Ela está completamente entregue. Ela diz, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Eu vou te ofertar. Eu vou te tratar com carinho. Eu vou te tratar com respeito. Eu vou te dar a honra que é devida ao teu nome. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? O que a gente pode decidir? O que a gente precisa mudar? O que você pode fazer? Jesus está aqui nesse lugar, reclinado à nossa mesa, disposto a ouvir, disposto a se deixar conhecer. É lindo, porque então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a Bíblia diz que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando a gente vai até Jesus e a gente se entrega, a nossa casa fica cheia da presença de Deus. O perfume, ele se espalha. Ele se espalha, ele se espalha. Você quer que o perfume seja espalhado na sua casa?
Você quer que a sua casa fique cheia da fragrância, do perfume, do aroma de Cristo? Que essa seja a nossa oração para 2026. Senhor, eu quero um ano. Eu quero que a minha casa, eu quero que a minha família, eu quero que a minha vida seja cheia do teu perfume. Seja cheia da tua presença. Seja marcada pelo Espírito Santo. Inundado, tomada pelo aroma de Cristo. Escolha derramar o seu perfume aos pés de Jesus. E deixe a sua casa ser tomada pelo aroma de Cristo. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.